recurso extraordinário? Tá. Ah, então é continuação. Tá bem. Eu apregoo em continuação o recurso extraordinário 587371, que procede do Distrito Federal, sendo relator eminente ministro Teori Zavascki, recorrente à União, recorrido Jaider Ramos de Araújo. A resenha do julgamento é a seguinte: após o relatório e as sustentações orais pela União da doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, e pelo recorrido Humberto Adjuto Ulloa, doutor René Rocha Filho, o julgamento foi suspenso. Ausentes naquela sentada os ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, presidência do ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente. Plenário 16/10/2013. O ministro Teori Zavascki já procedeu ao relatório, portanto, já proferiu o relatório, então, Vossa Excelência proferirá o voto nesta oportunidade. Está com a palavra. Senhor presidente, o tema é o de número 473, que foi intitulado Incorporação de quintos por exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. Se trata de caso em que funcionários, ex-funcionários do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tiveram o direito de incorporar quintos no exercício dessas funções administrativas, posteriormente passaram para a carreira de juiz de direito do Distrito Federal, e a discussão aqui é se esses quintos adquiridos no exercício de função administrativa se transferem para os vencimentos de magistrado. O meu voto é o seguinte: conforme registrado no relatório, a controvérsia aqui estabelecida foi considerada em decisão do plenário virtual como de natureza constitucional e com repercussão geral. Embora a configuração não de direito adquirido constitua, em regra, matéria de disciplina infraconstitucional, predominou o entendimento de que assume características constitucionais a discussão relacionada ao sentido e aos limites da própria cláusula da Constituição que estabelece a garantia, como é o caso em que se questiona a respeito de estar constitucionalmente assegurado ou não o direito à manutenção do regime jurídico. No particular, não são poucos os precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem presente, sob essa perspectiva, uma questão suscetível de exame de recurso extraordinário. Assim, reafirmando a decisão do plenário virtual, é de se conhecer do recurso. Na tribuna, o advogado da parte alegou que são poucos os processos pendentes que tratam dessa matéria aqui no Supremo. Ele até falou, se não me engano, seria em número de 10. 8. Bom, mas a quantidade de processos pendentes no Supremo é absolutamente irrelevante, não é um requisito da repercussão geral a existência de outros processos aqui no Supremo. Ainda que seja verdadeiro esse número de 8, não se sabe quantos processos pendentes tem em outros tribunais, e, ademais, não se trata de matéria exclusivamente referente a magistrado. A tese é de direito adquirido a regime jurídico. Nem a Constituição, nem a lei regulamentadora estabelecem o requisito da quantidade de processos como um requisito indispensável ao reconhecimento da repercussão geral. Aqui se trata de examinar o direito a regime jurídico, e essa matéria tem sido enfrentada sob vários ângulos aqui no Supremo Tribunal Federal, de modo que não há, no meu entender, está correta a afirmação da repercussão geral assentada pelo plenário virtual. Quanto ao mérito do recurso, inúmeras vezes o Supremo Tribunal Federal afirmou que não há direito adquirido a regime jurídico, negando procedência a pedidos como formulado na presente demanda.
É exemplo o acordo proferido no agravo de instrumento 410.946, agravo regimental, do plenário, ministra Ellen, Diário de Justiça de maio de 2010, tratando de matéria idêntica aqui em exame, em que a votação majoritária foi justamente nessa linha. Eis o que consta do voto da ministra relatora. Entre aspas, verifico que esse Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, decidiu não haver direito adquirido a regime jurídico, confirmando dessa forma a constitucionalidade da matéria tratada no presente recurso extraordinário. Cita vários precedentes. Ao julgar o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ora agravado faz jus aos quintos incorporados aos vencimentos antes de seu ingresso na magistratura, por concluir que tal vantagem é de caráter pessoal e, dessa forma, não pode ser suprimida sob pena de ofensa a direito adquirido. Eis o teor da ementa do aresto recorrido, mandado de segurança, desembargador e incorporação de quintos. Seus requisitos já foram incorporados aos proventos do impetrante, quando membro do Ministério Público, não pode tal parcela ser negada em razão da nomeação para a magistratura, pois trata-se de vantagem pessoal, cuja supressão implica em ofensa ao Instituto do Direito Adquirido, recurso provido. Continua o voto da ministra Ellen. Tal entendimento diverge da orientação desse Supremo Tribunal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. No acordo proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ficou consignado que o recorrido, entre aspas, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça em vaga destinada pela Constituição a membro do Ministério Público, eis que pertencia aos quadros do Ministério Público Federal, onde ocupava o cargo de subprocurador-geral da República. Dessa forma, o agravado, ao ingressar no Superior Tribunal de Justiça, passou a ser regido por novo regime jurídico, diverso ao da carreira do Ministério Público. Verifica-se que a Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, não prevê essa vantagem, não existia direito adquirido do recorrido de manter vantagem que lhe foi concedida antes de seu ingresso na magistratura. Fecha aspas. No mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto a inexistência de direito adquirido do recorrido no que diz respeito à manutenção como vantagem remuneratória dos quintos incorporados à sua remuneração quando membro do Ministério Público. O ministro Ricardo Lewandowski, também naquele precedente, acompanhou o voto da relatora porque considerou ser da jurisprudência da Corte pacificada com relação, entre aspas, à inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, fecha aspas. Há, todavia, um outro fundamento complementar e inteiramente compatível com o antes indicado, que, independentemente do argumento da exaustividade ou não das vantagens previsto na Lei Orgânica da Magistratura, é por si só, no meu entender, suficiente para negar a existência do suposto direito de usufruir, no exercício de certo cargo público, da magistratura ou não, de vantagem incorporada a vencimentos percebidos em outro cargo, de natureza ou de carreira diversa, submetido a outro regime jurídico. Com efeito, é certo que a Constituição assegura ao titular do direito adquirido a garantia de sua preservação, inclusive em face de lei nova, garantia essa que inclui a faculdade de exercê-lo no devido tempo. Mas não é menos certo que os direitos subjetivos, assim adquiridos, somente podem ser exercidos nos termos em que foram formados e segundo a estrutura que lhes conferiu o regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. É no âmbito desse regime, e somente nele, e perante o sujeito que tem o dever de prestar, o dever jurídico de prestar, que o titular do direito adquirido estará habilitado a exigir a correspondente prestação. Não se pode considerar legítimo, por exemplo, que um servidor estadual que tenha incorporado seus vencimentos determinadas vantagens como integrante de uma determinada carreira, por exemplo, oficial de justiça, possa, em nome do direito assim adquirido, exigir que tais vantagens continuem sendo pagas no âmbito de uma nova relação funcional em outra carreira, por exemplo, procurador do Estado, ou que venha a manter com outra entidade, um município, ou a União, ou mesmo uma pessoa de direito privado,
ou que direitos adquiridos no âmbito de relações privadas possam ser exigidas de outra pessoa, pública ou privada, ou que direitos adquiridos numa relação funcional com a União venham a ser exercidos no âmbito de outra relação funcional de natureza diversa, ou em carreira diversa, ou em face de outra pessoa de direito público. Os exemplos podem ser multiplicados, todos ilustrando o que antes se afirmou. Os direitos adquiridos somente podem ser legitimamente exercidos nos termos em que foram formados, segundo a estrutura que lhes conferiu o correspondente regime jurídico, no âmbito do qual foram adquiridos, e em face de quem tem o dever jurídico de entregar a prestação. Tais direitos não estão revestidos da qualidade que os demandantes pretendem lhes dar, ou seja, de uma espécie de portabilidade que permite exercê-los fora da relação de onde se originaram, ainda mais quando tal relação não mais subsiste e, portanto, já não há qualquer dever de contraprestação por parte do servidor. No caso, as vantagens que se pretende acrescentar aos vencimentos de magistrados referem-se a quintos ou a décimos devidos aos recorridos quando servidores administrativos do quadro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, a saber, Jaider Ramos de Araújo nas funções de operador de terminal e diretor de secretaria, Luciana Pessoa Ramos, oficial de gabinete, Ticiano Vogado Rodrigues Júnior, oficial de gabinete. Tais relações funcionais já não mais existem. Não há dever de contraprestação pelos servidores, hoje exonerados. Não faz sentido algum, portanto, afirmar a sobrevivência apenas de uma certa parcela remuneratória dessa relação desfeita. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não se pode imaginar legítima, nem mesmo perante o mesmo ente jurídico, a acumulação num dos cargos de vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo, de prestar seus serviços, como principalmente aos direitos de obter vantagens remuneratórias. Não há base constitucional, muito ao contrário, a vedação expressa, para pretender apenas a acumulação da remuneração. Não existe direito de formar um regime jurídico híbrido de caráter pessoal e inteiramente individual que represente a acumulação, num deles, de vantagem própria e exclusiva do outro. Em várias oportunidades, apreciando situações análogas, o Supremo Tribunal Federal rejeitou pretensões da espécie, como no recurso extraordinário 278-718, plenário Moreira Alves, de junho de 2002, no qual foi afastada a revisão de benefício previdenciário por se, entre aspas, pretender beneficiar-se de um sistema híbrido que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma das legislações. Fecha aspas. No mesmo sentido, mutatis mutandis, foi o decidido no mandado de segurança 20.593, Carlos Madeira, de 88, recurso extraordinário 81.268, Xavier de Albuquerque, e recurso extraordinário 103.991, Rafael Maier, de 95, todos afirmando a ilegitimidade de pretensões de estabelecer regimes híbridos, ainda que formados pela reunião de direitos adquiridos. Em suma, a garantia de preservação do direito adquirido, previsto no artigo 5º, incisos 36 da Constituição Federal, assegura ao seu titular, como é natural, também a faculdade de exercê-lo, mas de exercê-lo nas condições e sob a configuração com que o direito foi formado e foi adquirido. Ela não serve para sustentar a criação e o exercício de um direito de tertium genus, composto das vantagens dos dois regimes diferentes, cujo exercício cumulativo não tem qualquer amparo na lei ou na Constituição. No caso, a pretensão deduzida é exatamente essa, a de acumular no cargo de magistrado vantagem própria de outro cargo, formando assim um regime híbrido de caráter individual, mediante a acumulação de vantagens remuneratórias dos dois, o que a Constituição veda expressamente. O direito à incorporação dos quintos, que não se nega, deve ser exercido nos termos em que foi formado
e sob o regime jurídico que foi adquirido. Não se mostra viável constitucionalmente a pretensão aqui deduzida de pinçar tal direito e isolá-lo da sua relação jurídica original, a fim de transferir o seu exercício de modo separado para o âmbito de outra relação estatutária, cuja acumulação é proibida. O voto, por isso, é pelo provimento parcial do recurso, nos mesmos limites adotados pelo Tribunal no julgamento do caso análogo, no AI 410-946, já referido, cuja conclusão foi a de dar parcial provimento para considerar, a inexistência de direito adquirido ou agravado em continuar recebendo os quintos incorporados após a mudança de regime jurídico. 2, preservados, no entanto, os valores da incorporação já percebidos pelo recorrido em respeito ao princípio da boa-fé, na linha dos precedentes da segunda turma, que foram citados, e ainda com o apoio do julgado mais recente desse plenário, no mandato de segurança 26085, relatora ministra Carla Menúcia, unânime, DJ de 13 de 6 de 2008. Fecha aspas. Então, mutatis mutandis, o meu voto é pelo provimento parcial nessa linha. É o voto, senhor presidente. Senhor presidente, ministro Fux, com a palavra. Eu estou pedindo a palavra depois de ter pedido licença ao ministro Roberto Barroso. Senhor presidente, normalmente esses pleitos, quando vêm veiculados através de recursos, os magistrados sempre assentam que a pretensão ela tem como termo ad quem o surgimento da lei dos subsídios. Então, eles não querem nada além desse termo ad quem que eles se impuseram para não exigir esses quintos. Sucede que, então, esse é um detalhe, que os magistrados não querem, não tem data máxima vênia a essa amplitude. Também com a devida vênia, o recurso é de magistrado, não é recurso de servidores com essa amplitude. A repercussão geral, ela ficou adstrita ao seguinte: incorporação de quintos por exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. Essa é a questão. O acórdão recorrido, ele tem o seguinte teor: o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual aqueles que obtiverem incorporação de quintos por exercício de função comissionada têm direito ao recebimento dessas vantagens, ainda que tenham ingressado posteriormente na magistratura. A lei orgânica da magistratura não pode se sobrepor a esse direito adquirido e cita vários precedentes. Este é o acórdão recorrido. O que se exige para o recurso extraordinário? Se exige que se devolva à nossa Corte uma questão constitucional. Pois bem, evidentemente, elogiando o percussiente trabalho do ministro Teori Zavascki, eu recordo, por exemplo, que em recurso extraordinário interposto pela União, Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, proferiu a seguinte decisão que serve de balizamento para os demais consectários, principalmente que se trata de uma questão relativa à magistratura que os integrantes da carreira têm tido esse escrúpulo de limitar até que momento eles pretendem receber esses quintos. Disse o ministro Celso de Mello: a parte, ora, agravante, que era a União, ao deduzir o recurso extraordinário que se refere ao presente agravo instrumento, invocou como fundamento do apelo extremo a ocorrência de ofensa aos preceitos aqui mencionados, direito adquirido e o artigo 100 da Constituição. Sob tal perspectiva, revela-se absolutamente inviável o recurso extraordinário interposto pela parte, ora, agravante. Ausente, pois, no caso, não só o pré-questionamento da matéria constitucional, na medida em que não foi ventilado no acórdão recorrido qualquer matéria de índole constitucional suscitada pela parte recorrente, deixando de configurar-se tecnicamente o pré-questionamento do tema constitucional necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica desse pré-questionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimentalmente adequado. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito constitucional positivo para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais do que
à satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria constitucional questionada tenha sido efetivamente apreciada na decisão recorrida. Revista Trimestral de Jurisprudência 98.754 e Revista Trimestral de Jurisprudência 116.451. De outro lado, e no que se refere à garantia do direito adquirido, cumpre ter presente a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, e aqui menciona os acordos do eminente ministro Moreira Alves, Carlos Veloso e Maurício Correia, cuja orientação firmou-se no sentido de que saber, independentemente de questão de direito intertemporal, se foi violado ou não o direito que se adquiriu pelo preenchimento da hipótese da incidência de uma lei, é matéria que se resolve no terreno da legalidade e não da constitucionalidade. Agravo regimental 254.540 da relatoria do ministro Moreira Alves. Essa orientação tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos por essa Suprema Corte, cabendo referir a esse propósito a decisão que, emanada da colenda primeira turma do Supremo Tribunal Federal, está assim emendada. O sistema constitucional brasileiro, em cláusula de salvaguarda, impõe que se respeite o direito adquirido. A Constituição da República, no entanto, não apresenta qualquer definição de direito adquirido, pois em nosso ordenamento positivo, o conceito de direito adquirido representa matéria de caráter meramente legal. Não se pode confundir desse modo a noção conceitual de direito adquirido, tema do legislador ordinário, com o princípio inerente à proteção de situações definitivamente consolidadas, matéria de extração constitucional, pois é apenas a tutela do direito adquirido que ostenta a natureza constitucional. Tendo-se presente com o texto normativo que vigora no Brasil, é na lei, e nesta somente, que repousa o delineamento dos requisitos concernentes à caracterização do significado da expressão direito adquirido. E aí, então, Vossa Excelência, Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, traz ainda um recurso da primeira turma, publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência, 171, 275 e 277, fazendo essas menções, e ao final conclui: sendo assim, pelas razões expostas, nego o provimento ao presente agravo de instrumento, eis que se revela inviável o recurso ordinário a que se refere. Isso significa de que o número diminuto de recursos ordinários, eles estão intimamente ligados à inadmissão desses recursos pela Suprema Corte. Assim é que, no agravo de instrumento 76633 do Distrito Federal, agravo regimental no agravo de instrumento relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada em 6/4/2010, a primeira turma, julgando o caso exato, essa decisão do ministro Celso de Mello foi em caso exatamente idêntico, só que Vossa Excelência se afastou posteriormente, porque era... Exatamente. E aqui nesse agravo, só vou destacar o texto que interessa. Incorporação de quintos, controvérsia infraconstitucional, ofensa constitucional indireta, agravo regimental a que se nega provimento. Unânime, votação unânime, presidência, ministro Ricardo Lewandowski. 2010, agravo instrumento 767505, também do Distrito Federal, mesma dicção, incorporação de quintos, função comissionada efetivamente exercida, impossibilidade de análise e legislação infraconstitucional. Todos os casos magistrados, exatamente relativos aos quintos. E trago aqui também inúmeros outros, enfim, trago todos eles para, digamos assim, ratificar esse meu entendimento. E, finalmente, até para justificar, porque isso cria uma situação anti-isonômica. Há aqueles que o recurso ordinário não foi admitido, consolidaram esse direito. E há os outros que de agora em diante não vão ter. Então, o que diz o Ministério Público? Tenho imensa dificuldade em identificar, confrontando com o caso especificamente enfrentado nesta demanda, imediato atrito pelos pronunciamentos havidos, em especial pela posição externada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, com preceito, disposição ou princípio constitucional, menos de maneira
direta, frontal ou imediata. Considero, nesse ponto, que são todos esses casos magistrados, considero, nesse ponto, que o debate verdadeiro trata da extensão da Lei Complementar 35/79. Não há possibilidade de se identificar conflito direto com a Constituição no debate que pretenda desvendar o regime jurídico próprio dos magistrados. Incursão do Supremo Tribunal Federal sobre os pronunciamentos dados nos autos, os quais iriam, em última análise, avançar em campo de mera e estrita legalidade, dando uma outra solução para a dimensão normativa da LOMAN. Então, senhor presidente, com esses fundamentos, pedindo vênia ao ministro Teori, principalmente preocupado com essa situação desonômica que vai gerar no seio de uma mesma carreira, centenas de recursos inadmitidos aqui de magistrados, e aí consolidado o direito, as turmas decidindo monocraticamente, e agora vamos, numa repercussão geral, negar tudo quanto o Supremo afirmou até então. Então, eu peço vênia para, como já fizemos aqui inúmeras vezes, não obstante o recurso esteja submetido à repercussão geral, para não admitir esse recurso. Pois não. Só para encaminhar a discussão, eu vejo aqui do relatório do voto que o eminente ministro Teori Zavascki nos enviou, o seguinte, e penso o seguinte trecho, e eu temo, ministro Fux, que a matéria já esteja vencida e que já foi debatida por este plenário. Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, consiga o seguinte no relatório. O ministro Aires Brito, então, relator deste processo, manifestou-se pela presença da repercussão geral e submeteu a matéria a julgamento, folhas tais e tais, tendo o ministro Marco Aurélio expressamente seguido o relator, folhas tais e tais, vencido o ministro Luiz Fux. A ementa foi a seguinte, aí vem a ementa da repercussão geral. Então, qual é a ementa? A ementa diz o seguinte: constitucional, administrativo, magistrados, exercício de função comissionada em período anterior ao ingresso na magistratura, incorporação de quintos, presença da repercussão geral da questão constitucional discutida, possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de incorporação de quintos por magistrados em decorrência do exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. Então, eu quero anteriormente ao ingresso na magistratura. Então, eu quero. Tem a síntese da repercussão geral. Essa é a ementa. Então, Vossa Excelência deve estar com voto. Então, eu quero crer, com todo respeito, que essa matéria está preclusa, porque já foi discutida pelo. O julgamento da repercussão geral no plenário virtual. Não, aqui não foi no plenário virtual. Parece que foi no plenário virtual. Bom, mas aqui o ministro Marco Aurélio, de qualquer maneira. No plenário virtual. É a primeira fase do mesmo julgamento que estamos a dar continuidade agora. E nós já decidimos, sim, nós podemos, sessões anteriores, que o reconhecimento pelo plenário virtual da existência de matéria constitucional impregnada de repercussão geral não preclui a possibilidade de cada juiz do tribunal, quando do julgamento final do recurso extraordinário, pronunciar-se em sentido diverso, inclusive divisando uma situação de incognoscibilidade do RE, como diz o Isso é fato, isso é fato. Ministro Ricardo Lema, aqui está escrito assim no meu tema. Nós decidimos recentemente, a questão de umas 2 semanas atrás, contra o meu entendimento, inclusive, que eu entendia que, uma vez decidida a matéria no plenário virtual, qualquer discussão sobre a admissibilidade estaria preclusa. O egrégio plenário entendeu em sentido contrário, dizendo expressamente que a matéria poderia ser reexaminada pelo conjunto dos magistrados. Pela leitura do relatório, eu entendi que a matéria teria sido trazida a plenário, mas eu vejo que o ministro assentiu com a cabeça que a matéria foi discutida apenas no plenário virtual. Vossa Excelência confirma isso? Exatamente, a matéria como... Pois não. Agora, então, a matéria está em aberta, pode ser discutida novamente. Apenas com dever de fidelidade, Vossa Excelência leu a ementa. Sim. Eu vou ler o tema número 473, o tema. Tá? Tema 473. Incorporação de quintos para exercício de função comissionada anteriormente ao ingresso na magistratura. Ficou sintetizado assim. Ministro Teori, com a palavra para esclarecimento, depois de referir, nesse precedente que eu citei, o AI 410-946, que consta da nossa pauta, porque está em sede de embargos declaratórios, salvo o melhor juízo, o ministro Fux é o relator.
Essa matéria de ser matéria constitucional não foi amplamente discutida. Se não me engano, veio lá da segunda turma, o ministro Celso foi vencido lá. Essa matéria foi amplamente discutida pelo plenário. É exatamente o caso, eu acho que é o caso que o ministro Fux citou no seu voto, e o plenário decidiu que a matéria é constitucional. De modo que nós temos o plenário virtual, nesse caso, assentando que é matéria constitucional, e temos esse precedente específico, também julgado pelo Pleno, em que se assentou que a matéria é constitucional. Essa é a realidade. Eu farei uma primeira votação, então, quanto à admissibilidade desse recurso, tendo em conta a presença ou não da repercussão geral da matéria. Não, da questão constitucional. Da questão constitucional. No fundo, a repercussão geral necessariamente tem que ter um enfoque constitucional. Colho os votos, então, a começar pelo relator. Ministro relator, Vossa Excelência admite... Sim, claro. Afirmei o conhecimento do recurso. Pois não, conhece do recurso. Ministro Roberto Barroso. Conheço do recurso. Conhece do recurso. Ministra Rosa Weber. Conheço, presidente. Conheço do recurso. Ministro Luiz Fux. Não conheço do recurso. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, eu entendo que é possível a análise no plenário, como Vossa Excelência já destacou, da matéria ser constitucional ou não, até porque o plenário é soberano sempre e o processo está em continuidade de julgamento. Ele tem um julgamento virtual, mas aquele acórdão, ele não impede que o plenário físico, no julgamento definitivo, final, reanalise o tema. Eu entendo, senhor presidente, que essa questão, se é constitucional ou infra, se confundem e, portanto, eu vou aguardar a minha vez de votar para me manifestar sobre ela. Eu penso que, porque vencido, não tem como, por exemplo, fazer o ministro Fux, que entende que é infra, fazer ele votar depois sobre o mérito. Mas data vênia, ministro Dias? Eu não destacaria como preliminar. Eu entendo que essa não é uma questão preliminar, é como voto, senhor presidente. Vossa Excelência se abstém de votar? Não, eu estou votando, dizendo que isso não é uma questão pois preliminar. Então, na verdade, esse voto tem que ser computado como, enfim, não admitindo. Indefinido. Eu acho que nenhum juiz pode, data velha, negar-se a prestar. O plenário virtual trouxe a julgamento o tema. Vamos escolher os votos. Sim, mas surgiu uma questão prévia, pertinente ao conhecimento ou não do recurso extraordinário, na medida em que esta Corte reconheceu que as deliberações do plenário virtual não condicionam o plenário real. Portanto, o julgamento, o pronunciamento é meramente provisório, de tal modo que é possível, sem que ocorra qualquer situação de preclusão, é possível reexaminar o tema, inclusive em ordem a que o tribunal possa até, eventualmente, considerar ausente a matéria constitucional e, portanto, não conhecer do recurso extraordinário, não obstante o pronunciamento prévio e meramente provisório do plenário virtual. Mas, como foi suscitada uma questão prévia, como é indeclinável o exercício da jurisdição, é preciso que haja um pronunciamento de cada juiz sobre essa questão específica. Essa é uma falsa questão nesse momento, mas eu vou pedir, então, Vênia, para acompanhar o ministro Fux. Pois não, Vossa Excelência vota pela inexistência da questão constitucional. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o denominado plenário virtual gera inúmeras ambiguidades. E de plenário, propriamente dito, não se trata, porque não há a reunião em sessão dos integrantes da Corte. Sustentei esse entendimento quando deliberamos a respeito, mas fui voz isolada, né? E quando, então, nós nos pronunciamos, e pode haver, inclusive, ato omissivo com consequências jurídicas, que é a admissibilidade da repercussão, passados 20 dias do lançamento no sítio da matéria, do processo para deliberação dos integrantes, votei no sentido de não reconhecer essa ficção jurídica.
mas a ilustrada maioria a reconheceu. Indaga-se o que decidido nesse âmbito do denominado plenário virtual vincula o colegiado físico quanto ao julgamento do recurso extraordinário. A resposta é negativa. O que se decide no plenário virtual é tão somente a repercussão geral do tema veiculado nas razões do extraordinário. Presidente, não posso colocar em segundo plano garantias constitucionais e a preservação, a intangibilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e acabado, e da coisa julgada, ela está prevista em relação à lei, e não potencializo a referência à lei, porque se nem mesmo o legislador pode desconhecer esses institutos, muito menos o administrador ou o julgador, está prevista no principal rol das garantias constitucionais. E, caso a caso, nós devemos perquirir se tem realmente o envolvimento de tema constitucional. Reconheço, presidente, que é muito difícil chegar-se ao Supremo, mediante extraordinário, protocolado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E isso decorre de um fato. Em 1988, abandonou-se o princípio da unicidade recursal. E aí, ao fatiar-se, já que a expressão está em voga, a competência do Supremo, ao fatiar-se essa competência, com a criação do Superior Tribunal de Justiça, dando a esse último a atribuição de preservar a ordem jurídica normativa federal, não se procedeu de forma harmônica com o próprio sistema, porque se deixou de prever o cabimento do recurso especial para o superior por transgressão à Carta da República, ao contrário do que ocorre no acesso ao Tribunal Superior Eleitoral, no acesso ao Tribunal Superior do Trabalho, sendo que nesse, o recurso de revista, na execução, somente é cabível uma vez configurado maltrato à Carta da República. Mas essa matéria, com resistência do próprio Superior Tribunal de Justiça, e eu penso que ele está em segundo plano, em termos de competência, considerados os demais tribunais superiores, ela está no resíduo da reforma do Judiciário na Câmara dos Deputados, já aprovada a retificação da Carta de 1988 pelo Senado da República. E, presidente, para mostrar a dificuldade, e é um pandemônio para os advogados que devem contas aos constituintes, de chegar ao Supremo para perquirir-se, sob o ângulo constitucional, o acerto ou desacerto de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho uma frase de um ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça que se tornou célebre. Este tribunal não é um tribunal de passagem. Talvez potencializando a sigla no que se inverteu, ao invés de cogitar de Tribunal Superior de Justiça, se lançou Superior Tribunal de Justiça na esperança, quem sabe, de a Corte ser transformada algum dia em Supremo Tribunal de Justiça. Presidente, por isso é que, caso a caso, e com uma visão um pouco mais flexível em termos de admissibilidade do recurso extraordinário, eu aprecio a situação retratada no acórdão de origem e no recurso extraordinário nas razões do recurso. E, nesse caso concreto, penso que devemos marchar
no sentido da admissibilidade do extraordinário. A meu ver, o superior talvez tenha, não sei, depois vou abrir o embrulho, se é admitido nessa preliminar os extraordinários, para saber se se trata de matéria estritamente legal ou de constitucional, né? O superior teria potencializado o Instituto do Direito Adquirido. Por isso, admito o extraordinário. Pois não. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o eminente ministro Luiz Fux, consideradas as razões do seu douto voto e também aquelas que expus no julgamento pela segunda turma do Supremo, na apreciação do agravo regimental no AI 410-946. Pois não. Eu peço vênia a divergência para acompanhar o relator e, assim, sufragando o que foi decidido no plenário virtual dessa Corte. Eu penso que, não obstante a virtualidade desta reunião, é um instrumento importante de agilização da jurisdição e que deve ser prestigiado sempre que possível. Portanto, me permite uma parte? Pois não? Já ouvi do titular dessa cadeira que algum dia, de qualquer parte do mundo, nós votaremos em conflitos de interesse sem a necessidade de estarmos presentes em Brasília. Já temos o interrogatório virtual, esse será o futuro, inexoravelmente. Então, ultrapassada a fase do conhecimento e já proferido o voto do eminente relator, colho o voto dos colegas quanto ao mérito. Ministro Roberto Barroso. Presidente, apenas para deixar clara a minha posição, eu também entendo que o plenário possa infirmar uma repercussão geral que tenha sido reconhecida no plenário virtual, como fizemos aqui algumas semanas atrás, de modo que esse... Até para dizer que não está configurada a repercussão geral. Exatamente. Com maior razão para assentar que o tema não é constitucional. Exatamente, até porque no plenário presencial há um relatório mais analítico e há uma compreensão melhor da questão em julgamento. Portanto, gostaria de assinalar este ponto. E gostaria de dizer também que acho que é, de certa forma, uma anomalia do sistema que ocorre e que o ministro Luiz Fux identificou quando o Supremo Tribunal Federal, em seguidas decisões, geralmente monocráticas, deixa de conhecer, deixa de admitir recursos extraordinários em determinada matéria, faz isso por longo período, e aí consolida-se uma jurisprudência pelos tribunais inferiores e, subitamente, o Supremo admite um recurso extraordinário com todo o impacto que isso tem sobre os casos julgados anteriormente. E acho que, em algum lugar do futuro, quando nós conseguirmos finalmente rever os filtros de acesso ao Supremo, nos libertarmos desse varejo de miudezas que hoje em dia inunda o tribunal e talvez superar esta tese da violação indireta que me causa um grande desconforto e é utilizada, às vezes, sem um critério estável. Então, acho que em algum dia nós precisaremos rever estas circunstâncias. De modo que eu tenho empatia, eu diria, com muitas dessas vicissitudes que foram apontadas pelo eminente ministro Luiz Fux. Gostaria de dizer também, presidente, que esta questão, e agora passando à questão de fundo, na medida em que eu estou admitindo a repercussão geral e vou cuidar do mérito, eu acho que essa questão da remuneração dos juízes, ela me preocupa particularmente. E me preocupa, devo dizer, muito antes de eu ter me tornado juiz, o que é um fato muito recente. Me preocupa como uma questão institucional, que eu acho que nem sempre é posta
da maneira mais adequada. É claro que o juiz não deve ser um marajá, o juiz deve ser um cidadão comum inserido dentro da sociedade na qual ele vai exercer a jurisdição. Mas um juiz também não pode ser um profissional sujeito a aflições financeiras. O juiz tem que ser um profissional capaz de exercer o seu ofício em paz e com segurança. De modo que eu acho que a remuneração de um juiz, ela deve ser compatível com a remuneração que o mercado de trabalho paga a um profissional de igual gabarito e com o mesmo nível de responsabilidade. Porque, do contrário, acontece um problema muito sério. Se a magistratura não for atraente, os jovens preparados e talentosos vão para a iniciativa privada e a magistratura vai acabar ficando com aquilo que sobra. Portanto, eu acho que essa é uma questão relevante porque ninguém deseja isso. Nós queremos os melhores na magistratura e não o que sobra. De modo que eu, filosoficamente, politicamente, acho que juiz remunerado condignamente é uma garantia importante para a sociedade, para assegurar que ele tenha isenção e possa trabalhar em paz. Feito esse registro, que considero importante, eu, no entanto, não gostaria que nós voltássemos ao modelo que conseguimos superar pela criação da categoria dos subsídios, que é o modelo em que, muitas vezes, para compensar a remuneração, que é insuficiente e muitas vezes nós acabamos recorrendo a muitos artifícios que, de certa forma, até impedem a visualização precisa da remuneração do juiz. E a ideia de subsídios visou precisamente a acabar com isso, a dar visibilidade e transparência ao que ganha um juiz. Portanto, eu acho que um juiz deve ganhar bem, não deve ter vergonha de ganhar bem, mas acho que isso deve ser transparente e não como era até algum tempo atrás, em que a remuneração era composta de tantas parcelas que muitas vezes não se conseguia saber nem exatamente de onde vinha. Por essa razão, presidente, eu, solidário como sou com a magistratura em geral, e sem endossar a tese de que a lei orgânica da magistratura seria exaustiva, porque também não estou de acordo com ela, eu, no entanto, adiro à parcela do voto do ministro Teori Zavascki, que entende inexistir direito adquirido nessa hipótese, porque se criaria um regime híbrido que acho que nos jogaria de volta num modelo que considero indesejável. O modelo da boa remuneração eu considero bom, mas o modelo da remuneração não transparente e não uniforme, eu acho que não é bom. De modo que, entendendo as razões do ministro Luiz Fux, inclusive, sobretudo, as que se referem à isonomia, e solidário com as pessoas que, em última análise, vão perder esse benefício, eu acompanho o voto do ministro Teori Zavascki no seu resultado e no que diz respeito à sua segunda fundamentação, que é a inexistência de direito adquirido no particular. É como voto, presidente. Senhor presidente, se me permite me valer da solidariedade institucional do ministro Barroso, a sugestão que eu daria é que os magistrados tenham o escrúpulo de pedir a incorporação desses quintos até ao advento da lei dos subsídios. Eles não querem, depois dali, a transparência total, só recebem aquilo. Mas há situações anti-isonômicas. Funcionários, por exemplo, da Justiça Federal, que fizeram concurso para a Justiça Federal, levaram os quintos
da categoria que pertenciam para juízes federais. E o juiz federal não pode levar para ele próprio esses quintos adquiridos. Então, eu compreendo a posição de Vossa Excelência. Quer dizer, é mais transparente se houver só subsídios. Mas o que eles pedem é só até o advento da lei dos subsídios. Essa é a postulação. Em segundo lugar, no caso também é magistrado. É a mesma coisa, é magistrado. Aliás, a maioria dos casos aqui versa sobre o magistrado. Ministro Fux, Vossa Excelência me permite? Não. Aqui no meu voto, seguindo a orientação num precedente recém-julgado pelo Pleno em caso idêntico, está se dando provimento parcial para não restituir o que já foi pago, de modo que isso está bem de acordo com o que Vossa Excelência está preconizando. Não se incorpora daqui para frente. Eu ia perguntar isso, quer dizer, o advento, mas imagino que Vossa Excelência está dizendo que depois do advento do subsídio, isso ficaria como uma parcela congelada. Não, é congelada, exato, eles não receberiam isso. Mas e os que não pediram, os que estão pedindo ainda? A improcedência desse, dar provimento desse recurso, significa dizer que, de forma ex-tunc, que essa parte nunca teve esse direito. Como é que ele vai receber o que ele teria direito se ele está pleiteando em juízo? Qual é a data da petição inicial? Então Vossa Excelência se preocupa com os que não postularam? Não, a situação antisonômica é absurda, porque, por exemplo, o funcionário da Justiça, ele leva os quintos de onde ele, quando ele faz concurso para auxiliar, serventuário, enfim, escrevente, ele leva os quintos. O juiz não pode levar os quintos. Isso gera uma situação antisonômica indesejável. Então, que pelo menos nós concedêssemos aos que não receberam ainda o direito dessa parcela até o advento da lei dos subsídios. Está tudo prescrito, não? Quanto tempo faz o subsídio? Não está prescrito que ele propôs ação, né? Não, você falou, isso aqui está resolvido. Quem propôs a ação está resolvido aqui. Eu estou tentando entender. Agora, quem propôs a ação e não recebeu, é isso que eu digo. Quem não recebeu... Eu acho que o ministro Luiz Fux, eu entendo, mas talvez não possa concordar. Eu acho que ele sustenta que quem não pediu essa incorporação, e, portanto, não é beneficiário desta modulação que nós estamos fazendo, possa pedi-la. É isso que Vossa Excelência diz. Mais ou menos, porque veja o seguinte, o que preserva o ministro Teori? Quem recebeu não devolve. Mas será que quem promoveu a ação recebeu? Porque se quem promoveu a ação recebeu, não agiu sem interesse processual. Eu estou imaginando, ministro Fux, que, olha, dificilmente, pelo que eu conheço da magistratura, alguém não incorporou, existe alguém que não tenha incorporado os quintos, porque os quintos são incorporados automaticamente. O que o ministro Teori está propondo, no meu entender, é o seguinte: quem recebeu até este momento, de boa fé, o que ingressou em seu patrimônio continua intocável. Daqui para frente, a partir dessa decisão, se ela for vencedora, é que não poderá mais incorporar os quintos. O pagamento dos quintos, pelo que eu sei, pela minha experiência na magistratura, é automático. A Fazenda automaticamente acredita mensalmente os vencimentos acrescidos dos quintos. Eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Depois desse recurso temos embargo de declaração, no qual um ministro do Superior Tribunal de Justiça diz que glosaram dele esses quintos, que ele só pretendia obtê-los até o advento da lei do teto. Então, pois não. Questão de fato. Ministro Teori, Vossa Excelência admite uma questão de fato? Pois não. Vossa Excelência bem levantou, senhor presidente. Eu mesmo advogo para 2 casos de magistrados que os processos ainda estão no STJ. Eles ingressaram com a ação antes de 2003 e 2005, quando veio o advento da lei dos subsídios, e até agora não receberam nada. Eu acredito que existam também outros casos nessa mesma situação. Talvez o ministro Teori acrescentando que preserva os que já receberam e até essa data é passível de pagamento, esses quintos, fica uma solução equilibrada. Essa é uma maneira de modular. Eu entendo perfeitamente a tese do ministro Luiz Fux e acho que ela faz todo sentido, mas eu tenho tecnicamente dificuldade de dizer que nós estamos declarando
este benefício inconstitucional, mas estamos assegurando a quem não o recebeu até agora, em nome do princípio da isonomia, o direito de receber. E num processo subjetivo. Eu entendo, respeito e acho que é uma preocupação louvável, mas eu me mantenho na minha posição de acompanhar o voto do eminente ministro Teori Zavascki. Pois não. Ministra Rosa Weber, como vota? Senhor presidente, como eu sou jurássica na magistratura... Ninguém diria. Não apoiado. Jurássica, eu ingressei, o meu concurso público se realizou no ano de 1975 e eu tomei posse em 1976, percorri toda a carreira da magistratura do trabalho, de juíza substituta a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ato contínuo, fui convocada para o TST, onde fui ministra e terminei aqui. E o que eu tenho visto ao longo desses mais de 35 anos de magistratura é que, por mais que nós nos esforcemos, difícil implementar na prática, inclusive no seio da magistratura, o princípio isonômico. Eu lembro que quando fiz concurso público, na minha turma, uma das candidatas, nós aprovadas, ingressamos juntos, ela ganhava mais do que o dobro dos meus vencimentos em função do cômputo do tempo de serviço como servidora numa autarquia federal. Então, eu, embora compartilhe de toda essa preocupação do ministro Fux, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente relator, porque eu entendo que o direito adquirido, e aqui, ainda que se busque alterar o enfoque, a manutenção da vantagem se faz à luz do direito adquirido, com todo o respeito às compreensões contrárias. Eu entendo que o direito adquirido é aquele que pode ser exercido no âmbito da relação jurídica e do regime em que foram implementadas as condições que garantem que vão garantir o seu exercício. Então, com todo o respeito, eu acompanho o voto do eminente relator. Pois não, dando provimento parcial. Ministro Luiz Fux, como vota? Senhor presidente, uma boa curiosidade, eu descobri que eu também sou jurássico, porque eu comecei a minha carreira também mais ou menos nessa fase, né? Antes eu fui promotor de justiça, então nós estamos juntos com o Steven Spielberg no Parque Jurássico que ele imaginou. E aqui uma observação feita pelo ministro Barroso, que é mais uma decorrência da própria experiência na magistratura e pelo fato de já me considerar jurássico. Eu nunca me esqueço uma vez em que eu pertencia, e pela única vez e última, a um grupo da Associação dos Magistrados que veiculava as pretensões dos magistrados, e então havia uns benefícios em cascata para juízes mais antigos e para juízes novos, de tal sorte que os dois juízes, um da 9ª vara, outro da 22ª, dividiu a mesma sala de audiências. O juiz da 22ª vara, por esse benefício em cascata, percebia 10 vezes mais do que o outro magistrado, que exercia a mesma função. Se fosse dependente da Justiça do Trabalho, haveria equiparação salarial. Mas eu me recordo exatamente a pretexto dessa boa lembrança do ministro Luiz Roberto Barroso, que, aliás, foi um magnífico aliado, sempre da magistratura, tratando as suas ações pro bono e com total lealdade, mas eu me recordo que, certa feita, eu e um eminente amigo, juiz também, iniciante, Hamilton Lima Barros, nós estávamos fazendo injunções junto ao governo para que essa disparidade fosse eliminada, estava tornando desconfortável o ambiente. Então, certa feita, um membro do órgão colegiado superior nos chamou e disse que aquilo ali estava criando um incômodo entre a classe e que dois desembargadores, que certamente nós iríamos responder a algum procedimento no Conselho da Magistratura. E nós não nos incomodamos com aquilo, porque a ameaça de responder a um procedimento não conseguiria saciar as minhas necessidades junto à minha família. Então, a gente luta até onde pode. E a surpresa maior foi que o presidente do tribunal, o falecido desembargador Wellington Pimentel,
soube dessa interpelação, nos chamou, juízes novos, ainda começando a carreira, e disse: os senhores não têm nada a temer, porque eu me preocupo com o juiz que não se preocupa com os seus salários, é o que não reivindica. Então, vamos dizer assim, essa causa vem revestida, pelo menos, de uma pretensão ética, né, de um magistrado que quer perceber isso. Eu vou pedir vênia, senhor presidente, porque depois da lei do subsídio, o teto, ele limita automaticamente, porque é vinculativo para a União, para a administração e para o judiciário. Então, eu vou negar provimento, que aí ele pode receber até o advento da lei do subsídio, e mantenho a minha coerência com o ponto de vista já exteriorizado, pedindo a vênia ao ministro Teori Zavascki. Pois não. Ministro Dias Toffoli, vota? Peço vênia e acompanho a divergência. Ministra, na verdade, ministro Marco Aurélio, como vota? Presidente, os impetrantes, estamos a julgar mandado de segurança com a roupagem de recurso extraordinário, eles realmente ocuparam cargos públicos e, nesses cargos, adquiriram os quintos, mas galgaram, em termos profissionais, a cargos diversos. E a posse nesses cargos diversos se fez a partir de exoneração, página virada, portanto. Indaga-se: é possível se cogitar na espécie de direito adquirido a levar vantagens do cargo do qual exonerado para o novo cargo? Sendo levadas essas vantagens, como é que fica o tratamento igualitário, garantia constitucional? Ombreará esse magistrado com outros, guardando essa vantagem individual nominal que diz respeito não ao cargo ocupado, mas ao pretérito? A meu ver, não, presidente. A meu ver, a exoneração, ela implica a passagem para um novo cargo, para ser nomeado em um novo cargo, com benefícios e ônus da exoneração, os ônus e vantagens do novo cargo. Não tenho como placitar a premissa de que aqui haveria um direito adquirido à manutenção dos quintos incorporados à remuneração do cargo pretérito, já não mais ocupado. Por isso, peço vênia ao ministro Luiz Fux para entender que claudicou na arte de julgar o Superior Tribunal de Justiça quando diante do recurso ordinário dos impetrantes. Por isso, se mostrou o recurso ordinário não especial, porque o julgamento do mandado de segurança foi na origem, foi indeferida a ordem, né? O relator reconheceu a existência do direito adquirido e, interposto o agravo regimental, foi esse agravo regimental desprovido. Agora, a segunda questão, a questão da modulação. Presidente, resisto à modulação até mesmo no âmbito do processo objetivo, quando se declara inconstitucionalidade de lei, porque conflitante com a Carta da República, e simplesmente se estabelece a eficácia da decisão a partir do momento em que é formalizada. E resisto, e esperava, inclusive, enfrentar a DIN, em que, questionada a harmonia ou não do artigo 27 da Lei 9868, regedora da ADIM, né, com a Carta da República, mas esse processo não veio a julgamento, quando se aponta a prevalência dos efeitos decorrentes da lei inconstitucional,
em detrimento da Carta da República. Já dizia Rui Barbosa que a lei conflitante com a Carta da República é uma lei irrita, natimorta. Se estimula as 5.000 e tantas câmaras de vereadores e as 27 assembleias estaduais e também o Congresso Nacional a inobservarem a lei das leis, que é a Constituição Federal. E se estabelece até mesmo que, até então, o julgamento procedido, a Constituição Federal esteve em stand-by, sem a concretude que lhe é própria. Podemos transportar esse instituto para um processo subjetivo? Para mim, não, presidente. Nem mesmo com a alegação, já que reconhecido o maltrato à Carta da República, do concurso da boa-fé. Não tenho como glosar a situação jurídica, afastando a conclusão sobre a existência de direito adquirido e apontar que o que recebido à margem da Constituição Federal durante o período não deve ser alvo, mediante o meio próprio, de devolução. Mesmo porque o Estatuto, por exemplo, dos servidores públicos prevê a devolução, facilitando essa devolução em doses que eu não diria homeopáticas, porque eu penso que viabiliza o desmembramento do que recebido a maior e devolução aos cofres públicos, parecem 10 parcelas e sem a ultrapassagem de um percentual da própria remuneração, que significa alimentos. Por isso é que eu peço vênia ao ministro Luiz Fux, em primeiro lugar, porque a divergência é mais profunda, e também ao ministro relator, para prover o extraordinário em maior extensão, ou seja, para assentar a inexistência com as consequências próprias, no caso concreto, de direito adquirido dos recorridos. É como voto. Pois não. Ministro Celso de Mello, como voto. Senhor presidente, vencido no exame da questão prévia pertinente ao juízo de admissibilidade deste recurso extraordinário, na honrosa companhia do eminente ministro Luiz Fux e do eminente ministro Dias Toffoli, eu, quanto ao exame, quanto à análise do fundo da controvérsia, eu vou pedir vênia às suas excelências e também ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator, considerada a existência de um precedente que esta Corte firmou precisamente no julgamento do agravo regimental a que deu provimento no exame do agravo de instrumento 410.946, neste régio plenário, no dia 17 de março de 2010. E a questão lá discutida envolvia precisamente a situação funcional de um antigo membro do Ministério Público da União, posteriormente investido no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Essa questão foi debatida no âmbito da segunda turma, fui eu o relator originário, e, posteriormente, neste régio plenário, o tribunal culminou por maioria, por votação majoritária, por dar provimento ao recurso de agravo interposto pela União Federal, e recursos de agravo este, em cujo âmbito se debateu precisamente litígio da mesma natureza, virtualmente idêntico, se não realmente idêntico, ao de que ora se cuida. Por isso, quanto ao mérito, senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o eminente ministro relator, tendo em vista a existência de um precedente já firmado por este régio plenário. Pois não. Eu também peço vênia divergência, acompanho o relator, entendo que Sua Excelência deu a solução adequada ao caso. Nós temos decidido reiteradamente que não é possível a qualquer servidor formar uma espécie de um regime híbrido, ou seja, levando as vantagens de um regime para outro regime. Só uma pois não. observação, ministro Lewandowski.
O problema é que muitas vezes se confunde benefício oriundo da carreira com benefício oriundo de natureza intuito personae, ou seja, ele tem aquele benefício porque trabalhou mais ou porque exerceu uma atividade, é algo que diz respeito ao desempenho pessoal do servidor. Então, não é tão simples assim dizer que está levando o melhor dos mundos de uma carreira para outra. O que eu imagino, mas ele aceitou o novo cargo, o cargo de desembargador, espontaneamente. Ele poderia ter ficado no cargo de origem. E a impressão que eu tenho, ministro Fux, com todo respeito, a própria expressão quinto significa que a passagem do tempo, a simples passagem do tempo, já permitiu que ele incorporasse essa vantagem. Portanto, a meu juízo, não é bem uma vantagem de caráter intuito personae, mas ela decorre do cargo ocupado e automaticamente, pela passagem do tempo, incorpora-se esse benefício. E nós também já entendemos aqui, de forma reiterada, que não há direito adquirido a regime jurídico. Há, sim, direito adquirido aquilo que legitimamente ingressou no patrimônio jurídico de determinada pessoa. E isso é que está o ministro Theori Zavascki preservando, a meu ver, de forma correta. E de forma correta também, com devido respeito à divergência pontual nesse aspecto, eu entendo que o ministro Theori Zavascki sopesou dois valores constitucionais. De um lado, o direito adquirido a manter em seu patrimônio jurídico os benefícios já recebidos de boa-fé, e, de outra parte, o princípio da segurança jurídica, quer dizer, vai além da própria boa-fé. É preciso que se respeite a confiança que o cidadão tem num determinado sistema, num determinado regime. De maneira que estou inteiramente de acordo com o voto proferido pelo ministro relator Theori Zavascki, também dou provimento parcial, proclamo o resultado, por maioria deram provimento parcial, vencido o ministro Marco Aurélio, que dava provimento e, portanto, maior extensão ao recurso da União, e vencidos também os eminentes ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que negavam provimento ao recurso. Presidente, só uma dúvida formal. Nós estamos no âmbito de uma fixação de uma tese com eficácia de repercussão geral, que tem vários efeitos em relação aos processos, sobre estados. Eu tenho a impressão de que nós já deliberamos aqui sobre o quórum necessário para esse fim. Mas é que o voto do ministro Marco Aurélio contém o voto do ministro Theori. Então, conta-se o voto do ministro Marco Aurélio junto com quem formou com o ministro Mas eu acho que não dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teve maioria absoluta. O quórum para decidir repercussão geral é de, no mínimo, 8 ministros presentes e 6 ministros deliberando. Tivemos 6 ministros. Mesmo assim, Vossa Excelência me permite, esse quórum já foi flexibilizado, porque antes entendíamos que a apreciação de qualquer matéria constitucional exigiria o quórum de 8, a presença de 8 integrantes. O tribunal, com a atual composição, já proclamou que só se exige a presença de 8 integrantes se for para se apreciar a harmonia ou não de ato normativo com a Carta da República e, portanto, declarar-se constitucional ou inconstitucional a lei. Presidente, e antes de seguir adiante, eu acho que esse assunto já está resolvido, eu gostaria de reiterar minha preocupação institucional desse tipo de situação apontada pelo ministro Luiz Fux, quando o Supremo Tribunal Federal inadmite centenas e, às vezes, até milhares de recursos, dizendo que não há matéria constitucional e um dia admite mudando a jurisprudência. Isso, em matéria tributária, sobretudo, é deletério, porque, supondo que o STJ tenha firmado a jurisprudência em instância final, o contribuinte, muitas vezes, organiza a sua vida em função daquela jurisprudência, por vezes, simulada. E aí veio o Supremo e muda. E, às vezes... Pois não, ministro Celso. A questão da COFINS em relação às sociedades profissionais.
Por exemplo? O STJ chegou a sumular a sua orientação jurisprudencial em face de reiterados pronunciamentos do Supremo, no sentido de que o tema versado naqueles recursos extraordinários era de natureza infraconstitucional e, de repente, houve uma ruptura dessa diretiva. Agora, ministro, eu, como todos os advogados, sou um pote até aqui de mágoas com essa decisão do Supremo, que era tecnicamente correta, mas e essa questão vai voltar ao plenário. Embargos de declaração. Não esse que eu estou impedido, mas é a questão de saber, e acho que é muito importante, o Supremo, seguindo a Lei 9868, entende que para modular efeitos em caso de declaração de inconstitucionalidade, é preciso 2/3. Mas no caso de mudança de jurisprudência sem declaração de inconstitucionalidade, não vejo razão para isso. Essa foi a tese sustentada, eu tenho já por Vossa Excelência como advogado do Conselho Federal. Certo, mas agora eu estou debatendo em tese. Sim, mas nos embargos de declaração. Certo. Não é? Opostos àquele acordo. Eu queria pedir, senhor presidente, nós temos espaço hoje, pelo que eu estou vendo aqui. Um pequeno espaço, mas temos espaço. Pequeno espaço. Claro. Mas eu acho que é importante nós debatermos isso pelo seguinte, que hoje, que eu tenho participado, por uma honra que me foi delegada pelo Senado, eu tenho participado de debates sobre a melhoria, né, das leis processuais. Então, como a segurança jurídica e a surpresa são abomináveis, porque nenhum ser humano vive sem planejar, sem previsão, hoje o sistema processual brasileiro ele não é mais um sistema genuinamente derivado da família do civil law, mas tem uma bela mistura dos institutos da civil law e do common law. E exatamente nessa segunda grande família, né, do direito, da família anglo-saxônica, nós importamos uma série de ações transindividuais, as ações afirmativas, e agora o mundo inteiro preconiza isso, quer dizer, em nome da segurança jurídica, não tendo havido alteração legal e há uma modificação abrupta da jurisprudência, gerando situações anti-isonômicas, porque se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais perante a jurisprudência também. Então, há o que se denomina de overruling, quer dizer, é preciso que essa nova jurisprudência valha daqui para frente. Prospective overruling. Valha daqui para frente. Isso é o ideal. E essa é uma questão que tem sido suscitada em vários debates. Parece-me que há um recurso extraordinário que chegou a esta Corte, discutindo a possibilidade ou não de o Tribunal Superior Eleitoral, rompendo uma determinada diretriz jurisprudencial, deixar de observar o princípio da anterioridade. Estaria ele também vinculado em matéria de alteração jurisprudencial, a observância da cláusula da anterioridade, que, em princípio, tem como único destinatário o legislador. Essa é uma questão importante e que vai ser submetida logo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, sempre nessa linha de que a segurança jurídica e a confiança do cidadão nas deliberações estatais são, na verdade, princípios básicos que devem ser respeitados em ordem precisamente a evitar surpresas, não apenas na área tributária, não apenas na área das relações civis, mas em todos os demais âmbitos jurídicos, inclusive no âmbito, na esfera eleitoral e também no plano do direito penal. Então, são questões muito delicadas e esta superação da jurisprudência, dos precedentes, mas com eficácia prospectiva, precisamente esse prospective overruling, isso daí é um tema que realmente há de ser considerado com maior detença por esta Corte. E surgirão realmente essas oportunidades para que o Tribunal concretamente se pronuncie sobre essas matérias. Eu acho até que seria, se possível, conveniente, porque realmente essa situação, para quem vive a magistratura há muitos anos, essa situação é uma situação muito tormentosa na magistratura. Essa decisão, com uma eficácia, assim, de alguma maneira retroperante, não sendo a partir de agora, ela vai gerar
uma situação muito dramática em termos de desigualdades. Senhor presidente, se me permite, só para endossar tudo o que está sendo colocado, eu trago uma experiência terrível na Justiça do Trabalho, onde o Tribunal Superior do Trabalho tinha várias súmulas reconhecendo o direito a reajustes decorrentes de planos econômicos, quando o Supremo terminou declarando a inconstitucionalidade, né? E, na verdade, as súmulas foram todas alteradas. Então, de fato, essa questão dos efeitos das decisões com relação à inconstitucionalidade, elas têm que ser examinadas com muito cuidado, né? E, especificamente, quanto ao caso que foi aqui debatido, os embargos de declaração, vou trazê-los em breve à consideração do plenário, e aí vamos ter a oportunidade de debater justamente esses efeitos prospectivos das decisões. Até sobre um ângulo até de justiça material. Nós temos aqui tanta sensibilidade, porque sabemos que temos que garantir a governabilidade. Quantas vezes modulamos a declaração de inconstitucionalidade, porque da mesma maneira que a empresa que não faz provisão porque entendia inconstitucional, o tributo amanhã depois vem a ser declarado constitucional, o Estado também, com os tributos, satisfaz as necessidades coletivas. Se nós não modularmos, ele já gastou aquele dinheiro com a satisfação dos interesses sociais. Então, é preciso que tenhamos essa nova percepção. Até sugeriria, como ontem o ministro, mas agora não estou sugerindo nada, e eu disse nem precisa, que o advogado viesse aqui com esse uma questão realmente interessante. Eu vejo que o próprio ministro Marco Aurélio, quando se trata de ações objetivas, já tem grande resistência à modulação. E mesmo quando se trata de questões ou processos de natureza ou de índole subjetiva, existe ainda uma certa, digamos assim, resistência do plenário em modular os efeitos. Pois é. Claro que quando o assunto tem repercussão geral, é possível que se evolua nesse sentido, mas nós não fixamos ainda um entendimento a respeito do tema. Mas vamos refletir sobre isto. Então, eu declaro suspensa a sessão por 20 minutos, retomaremos em seguida.